Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui com a Raquel. Raquel, muito obrigada por ajudar outras mães, outras famílias, compartilhando sua história, em trazer mais força para essa comunidade que está crescendo. E a Raquel ela é a mãe do Miguel e da Teresa. Isso. Os dois são atípicos. Isso. Conta um pouquinho pra gente como começou essa jornada, como que você descobriu e como foi ter agora, né, dois diagnósticos. Qual é a diferença de idade deles? Miguel e a Teresa são 3 anos certinhos. E aí? O Miguel, eu sou mãe de 2 filhos mais velhos, já adultos, né? Quando eu tive o Miguel, vem cá. Miguel teve desenvolvimento normal até os 9 meses, só não tinha a fala. Uhum. Mas ele andou cedo. Ele é o mais velho. É o de 7 anos agora. Uhum. E a Teresa tem 4. E eu sempre querendo entender o porquê que o Miguel não falava, porque ele sempre teve a comunicação, ele apontava, ele não interagia muito com as pessoas hoje em dia. Depois que a gente vai procurar o diagnóstico, né, a gente entende o porquê. Ele não interagia com ninguém, era só comigo. Por esse motivo eu tive que parar de trabalhar, porque o Miguel não aceitava ninguém, era só eu, não aceitava o pai, a avó que morava dentro de casa, e eu comecei a procurar, a saber por que o Miguel não falava. Com os 9 meses também começou a questão da seletividade alimentar, o Miguel comeu até os 9 meses de tudo. 9 meses ele parou, que foi quando teve a poda neural, né? E foi aí que começou o perrengue, porque o Miguel parou de se alimentar, só mamava o peito. E eu sempre nos pediatras, querendo saber o porquê da questão dele não comer, e eles falavam que era porque estava enjoado da comida, que tinha que esperar um pouco, foi passando meses e eu não obtive resposta, sempre trocando de pediatra, eu passei o Miguel acho que com 12 pediatras, até eu desistir, porque eu escutava, e o Miguel não fala porque o Miguel é mimado, é só você não dar para ele o que ele quer, deixa ele chorar que uma hora vai sair. E eu nunca fiz isso, porque eu falava, gente, eu vou deixar a criança sem beber água, ele apontando o que é água e eu não vou dar água para a criança. Uhum. E quando chegou na fase de 1 ano e 9 meses, aí eu falei assim, eu desfraudei os mais velhos com 1 ano e 9 meses, vou desfraudar o Miguel. Só que aí veio a questão, o Miguel não fala, como que ele vai me avisar que ele quer fazer xixi? Comecei a procurar na internet, como que eu ia desfraudar uma criança que não falava, não sabia nada a respeito de autismo, absolutamente nada. E até então, esse tempo todo, nenhum médico... Nada, ninguém falava nada. Eu não sabia nem que existia autista, a realidade foi essa. Uhum. Eu caí num vídeo da internet, como desfraudar uma criança que não fala, caí num vídeo de uma moça específica, e ela começou a falar sobre o autismo. E ela começava a falar que a criança não dava tchau, começou a falar eu achei muito interessante. Aí eu fui me aprofundar nos vídeos dela, aí eu comecei a ver, falei, gente, o Miguel tá atrasado com muita coisa. O Miguel não dava tchau, o Miguel não dançava, o Miguel não olhava nos olhos das pessoas. Até hoje ele não olha, ele olha no meu, mas se a pessoa for conversar com ele, ele olha no meio da testa ou pro queixo da pessoa. Aí dá a impressão que ele tá olhando pra pessoa, mas ele não olha nos olhos. Comigo, ele sempre olhou. Mas aí eu comecei a ver que estava com muito atraso mesmo. O Miguel não usava sapato até os quase 4 anos. O Miguel não aceitava sapato, ficava descalço. Foi quando eu resolvi colocar o Miguel na escolinha. Porque eu estava esperando ele falar para pôr na escola. Miguel, aí eu coloquei numa escola que tinha câmera para me ficar olhando, porque como ele não falava, eu ficava morrendo de medo. E eu passava o dia inteiro olhando o Miguel na câmera na escola. O Miguel, ele não interagia com as crianças, o Miguel passava o dia inteiro sentado num tatame no canto da sala. Mas não a escola, brincava. Nesse momento... Isso, e a escola foi adaptando, tudo bonitinho, a escola me ajudou muito. Aceitou o Miguel sem sapato, porque nenhuma escola queria também. Uhum. Consegui desfraudar o Miguel. Como que você conseguiu? Uma dica. O Miguel, ele tinha repulso ao banheiro. O banheiro, para ele, era um lugar sujo. Ele não entrava no banheiro, só se fosse para ir no colo, direto pro box para tomar banho. Eu comecei com um baldinho. Comprei um baldinho pequenininho, o Miguel começou a fazer xixi no baldinho. E foi assim que começou. Aí ele sempre tinha uma recompensa. Fazia xixi no baldinho e ele ganhava um bis. Ele passou uma semana comendo várias caixas de bis, porque toda hora ele queria fazer xixi para comer um bis. Aí teve uma hora que ele enjoou, só que ele achou interessante fazer xixi no baldinho e permaneceu. Uhum. Depois não quis mais o bis por um bom tempo, porque comeu muito, né? E a fase do cocô foi mais demorada. Do cocô, o Miguel não tinha
a musculatura do abdômen do Miguel não era amadurecida. Eu consegui desfraldar o Miguel tem 2 anos, peguei uma fisioterapeuta muito boa aqui da clínica, que ela que me deu todo o suporte. Porque depois ele começou a entrar no banheiro, ele sentava no vaso, mas ele não conseguia fazer o cocô sentado. E essa fisioterapeuta que começou a fazer o tratamento com o Miguel, ela viu que o abdômen dele não estava amadurecido. Então, começou a fazer os exercícios, tudo bonitinho. Um belo dia o Miguel entrou no banheiro e fez cocô no vaso. Conseguiu, me avisou, aí eu achei que o pai tinha colocado a fralda, corri. Aí eu falei, mas você não tá de fralda? Ele não, mostrou o vaso, né? Aí eu falei, você conseguiu fazer cocô? Ele falou, conseguiu. Mas depois desse dia nunca mais usou fralda. Foi uns 3 de 4 meses de terapia com a fisioterapeuta que a gente conseguiu amadurecer o abdômen dele. Que legal. Foi bem legal, porque eu achei que ele ia passar o resto da vida usando fralda para fazer o cocô, no caso, né? E a minha preocupação maior era essa. Não era nem tanta a comunicação do Miguel. Era a questão da fralda. Eu cheguei num ponto que eu não encanei tanto com a questão da comunicação do Miguel à fala. Porque tem muito autista que ele não vai desenvolver a fala nunca. E tem uns que fala e depois para e também não vai falar nunca mais. Então, eu não encanei com essa questão da fala em si. Porque o Miguel é uma criança que ele aponta, ele consegue fazer gestos, ele tem a comunicação dele. Aí, estava esperando ele amadurecer mais para começar a fazer libras, né? Porque ele gosta muito de sinal. Então, eu falei assim, todo mundo aqui em casa vai fazer libra para poder se comunicar com ele. Quando chegar a fase dele ir trabalhar ou na escola também, porque as escolas não estão preparadas também. Teria que ser uma escola específica, né? Na questão da libra. Mas eu estava pensando mais no futuro. Até hoje eu não foco muito na questão da comunicação do Miguel. Porque o Miguel tem a apraxia da fala, né? A apraxia dele é severa. Ele está conseguindo se comunicar. Agora está soltando algumas palavrinhas, mas pode ser que ele nunca vai ter uma fala que vai conseguir manter uma conversa, uma frase. Pode ser que não consiga e pode ser que consiga. Vai depender muito dele. Então eu não encano tanto com isso. Sim. Ele está conseguindo ser alfabetizado, tudo bonitinho, então vai conseguir lá na frente ter função. E hoje o Miguel está com 7 anos. Ele já então passou nessa fase desafiadora que seria de ir no banheiro, que foi o maior desafio que você já teve. E hoje você acha que ele tem um outro desafio que está sendo mais impactante agora, que vocês estão tentando, tirando a fala? Isso. Vocês, tirando a fala, tem um outro desafio que vocês estão trabalhando nele hoje? Olha, no momento não. O Miguel, ele não gosta muito de interagir. Hoje em dia ele não bate mais nas crianças, só se a criança insistir muito ele bate. Na escola também eu não tenho problema de comportamental do Miguel. O Miguel começou a fazer intervenção cedo. Com quanto tempo? Miguel foi com 2 anos e meio, de 2 anos e meio para 3 anos ali, porque a gente estava no finalzinho da pandemia, tudo, né? Então, mesmo na pandemia, a gente começou a fazer as terapias, passamos por algumas clínicas também que não eram legais, que a gente via que não fazia as terapias corretas. Passei por várias clínicas. Aí, quando cheguei aqui na Inovateia, foi a clínica que eu falei, não, aqui tá acontecendo, e o Miguel teve desenvolvimento que era para ter tido. Miguel começou a interagir, Miguel senta na mesa. Hoje em dia, o Miguel é uma criança... se você vê ele assim, você fala assim, não, tá legal. Ele não tem mais estereotipia. O Miguel, ele é uma criança que é do jeito dele, ele se comunica. A única coisa dele muito é que ele não gosta de interagir, mas ele fica mais tímido, né? Ele passa bem, tímido, quietinho. Agora a gente só tá mais focando na questão da fala, né? Mas não com prioridade. Legal. E aí a Tereza, ela veio 3 anos depois. Isso, a Tereza, como já tinha assim, que os dois, o Miguel e a Tereza é do mesmo pai, né? Como é genético, o autismo, eu já comecei a observar logo cedo a questão do desenvolvimento da Tereza. Então, da Tereza eu fui observando. Tereza não sentou no tempo certo, já era mais molenguinha. A Tereza demorou para andar. A Tereza, quando começou, a Tereza já foi diferente. A Tereza, ela falava, mas não com função. A Tereza era uma criança que tinha muita ecolalia. Ela passava o tempo todo repetindo a mesma coisa. Era boi da cara preta e água. Era o tempo todo, pedindo água e falando boi da cara preta. Tereza começou a fazer as terapias com 2 anos certinhos. Foi mais cedo que o Miguel. Foi mais cedo.
E hoje em dia ela já fala com função também. Ai, que legal. Fala super bem, ela tem os problemas dela. Eu tenho mais problema com a Tereza, que é de nível 1, a questão comportamental, do que com o Miguel, que o Miguel é considerado nível 2 por causa da comunicação. Mas a Tereza, ela tem mais crise sensorial, se vai para um lugar barulhento, ela já fica muito nervosa, a gente às vezes tem que sair de uma festa, algum lugar, porque ela não consegue ficar mesmo, começa a chorar, entra em crise. Mas o da Tereza foi mais, eu consegui mais, foi mais da questão da ecolalia que eu comecei a perceber algumas coisas. Aí a gente começou as terapias antes de qualquer laudo. Conversei com a pediatra não queria começar a fazer as terapias, eu insisti, ela fez os pedidos e a gente começou aqui na clínica. Depois começamos a passar no neuro, o neuro pediu um teste neuropsicológico, que é muito importante também as mães fazerem um teste neuropsicológico, não só ser acompanhada só por um pediatra, se tiver desconfiança, fazer um teste neuropsicológico. E se chegar numa clínica e o psicólogo falar que a criança não fala, que não dá para fazer o teste, foge de lá, não precisa nem pagar, porque é enganoso isso. Tem muitas clínicas que conseguem fazer esse teste com criança até a partir de 4 meses. Legal. Tá? Se for uma clínica que tenha mesmo uma pessoa com especialização, consegue. O da Tereza foi mais complicado, porque, meninas, o sintoma do autismo ele é muito sutil. Então, às vezes, a criança passa por pirracenta, geniosa. A Tereza, ela é uma criança, assim, perto de mim, ela copia muito, né? E eu sou muito geniosa. Então, ela é mais afrontosa quando ela tá perto de mim. Mas se a Tereza estiver na escola, a Tereza é uma criança tímida, ela não interage, ela não fala muito. Então, ela passa por aquela criança boazinha, que não dá trabalho, mas quando chega em casa ela desaba, porque é muita coisa acumulada, é muita sobrecarga, é barulho, é tudo. Aí é o momento que ela descarrega, né? Chega em casa, aí ali ela pode liberar e é o momento do... porque é muito mais raro ter autismo em mulheres, né? Em meninas, isso, quando né? Tem um diagnóstico, é mais quando tem um nível 3. E aí, fora esses comportamentos, tem algumas semelhanças que você viu dos dois na mesma faixa etária ou faixas etárias separadas? São totalmente diferentes. Menino e menina? São totalmente diferentes, um do outro. Muitos médicos, eu até optei por passar com neuros diferentes em clínicas separadas já por causa da questão da comparação. Porque às vezes se você fala que você tem um filho mais velho autista, os médicos costumam falar, tá copiando o irmão. Igual eu escutei muito também no caso do Miguel. E ele tá com atraso por causa das telas, mas o Miguel nunca gostou de tela. Hoje em dia ele se interessa, mas o Miguel não assistia televisão, não mexia com celular, então eu sabia que não era por causa das telas, né? A Tereza também não é questão de tela também, que no máximo que ela fica com o celular é 5 minutos. Aí os médicos também costumam colocar isso na nossa cabeça, é excesso de tela, mas não era o caso. Mas eles são completamente diferentes. Os sintomas, os atrasos, cada um é de um jeito. Legal. São bem diferentes um do outro. Em off aqui, alguém comentou que a sua cunhada fez o quê para ajudar as crianças? Então, minha cunhada, ela é terapeuta ocupacional, né? Então, quando ainda a gente não tinha o diagnóstico, a gente começou a usar o PECS. O Miguel usa o PECS desde 1 ano e pouco. Então, o Miguel tinha um chaveirinho que, caso não estivesse perto, o Miguel usava esse chaveiro. Então, ali só tinha o que ele comia, a marca do suco, porque tem muito disso. O Miguel, ele come... Tudo que ele come tem que ser a marca específica. Ele conhece até pelo cheiro. Se você pode trocar um pãozinho ou colocar no outro saco, se ele cheirar, ele sabe que não é a marca que ele come. Então, a gente usava muito PECS em casa. Então, na cozinha tinha o PECS das comidas que o Miguel queria, que ele ia lá e apontava. No banheiro também, quando era hora de tomar banho, hora de escovar os dentes. Ele tinha esse chaveirinho que ele ia para todo lugar, para a escola. Porque tudo que ele queria, ele apontava no chaveiro. E em casa tinha os PECS também, que ele utilizou muito. Tanto que ele estagnou logo, né? Ele não quis mais usar o PECS. Isso foi, então, uma ótima dica, né? Isso. Quando a criança ela ainda não desenvolveu a fala, de usar esses PECS para ensinar a apontar e o que ele quer. O Miguel, a gente fala que ele desenvolveu muito essa comunicação... Como é que não fala, verbal, né? Gestual? É gestual por causa dessa questão, porque a gente sempre fez... É igual roupa. O Miguel, eu costumo falar que eu crio o Miguel, por mais que ele seja autista, com muita autonomia. Então, mesmo na hora de trocar, a gente ia sair, eu sempre colocava
3 opções de roupa, ele sempre escolheu a roupa, o perfume, ou quando a gente vai no mercado, ele sempre tinha que escolher o que ele ia pegar. Então a gente dá muito essa autonomia para ele. Não correr na frente e fazer pela criança. Sim, isso é ótimo. A gente sempre dá a opção dele escolher. Maravilhoso. Em tudo. Ele sempre tem que escolher absolutamente tudo. Às vezes ele não quer, eu pego e vou lá e faço, mas a gente sempre dá essa opção dele escolher. E tanto ele quanto a Tereza, que às vezes a Tereza tá com uma roupa assim, muito assim, louca, né? Todo mundo fala, nossa, porque a Tereza tá assim? Porque ela escolheu a roupa, porque ela tem que ter autonomia de escolher a roupa. Corte de cabelo também, o Miguel escolhe o corte de cabelo dele, a Tereza escolhe o penteado. Você respeitar o indivíduo como indivíduo, né? Sim. Por mais que seja uma criança, ele tem suas vontades, a gente colocar isso na que às frente, vezes, muitas das vezes, a gente, na correria, porque é uma correria, né? Sim. As crianças, até o ano passado, fazia terapia de segunda a sexta-feira. Ficava na escola, sai da escola, já vem direto para cá, a gente chega em casa só para dormir. Então, e muitas das mães são assim, né? Sim. Porque tem que trabalhar, às vezes não tem quem traga na terapia, às vezes não faz a semana toda. E na correria do dia a dia, a gente acaba fazendo na frente. Não é por vai mal, na frente. sim. Até com a criança típica, a gente faz isso. A gente costuma a tomar a frente e fazer tudo. Sim. E eles têm bastante autonomia, conseguem tomar banho só, escovar os dentes. Tem coisa que às vezes eu falava assim para a terapeuta, ele não sabe fazer, mas ele sabia fazer. E eu parava para fazer o teste, que às vezes tem que preencher uns formulários, eu falava, vou deixar ele fazer para ver se ele sabe. Por exemplo, o quê? Lavar o cabelo, escovar o dente. Que às vezes a gente quer fazer tudo rápido. Aí vem aqui que eu vou fazer, rapidinho. Para resolver, né? Para resolver, porque às vezes não dá tempo mesmo, é corrido. Mas eles sabem fazer. A gente só tem que ter um pouco de paciência. Sim. E se fosse para dar uma dica, assim, pra gente encerrar, para as mães que estão em famílias, qual seria, assim, do seu maior história de vida, o que você poderia ajudar elas? Fora tudo isso que você falou, obviamente, mas, assim, o último, um conselho. Um conselho? Deixa eu ver. Não sei agora dizer. Deixa eu ver. Um conselho? Eu acho que o seu ali, pelo que a gente conversou, foi muita intervenção precoce, né? Que te ajudou muito, Sim, assim. observar mais os sinais, né? E não se importar tanto com o que as pessoas falam, porque às vezes, muitas das vezes, os filhos da gente passam por crianças mimadas e sem educação. A falta de empatia das outras pessoas. E acreditar no potencial da criança. Não é porque a criança não fala, às vezes não olha nos olhos da gente, que ela não está escutando. E não está entendendo o que a gente está falando. Eles entendem sim. E eles estão escutando absolutamente tudo. E a gente tem que acreditar no potencial do filho da gente. Ter paciência, que nenhum tem o mesmo tempo. Tem criança que demora mais. E outras é mais rápido. Mas uma hora a gente consegue chegar no objetivo final, que eles têm uma vida com função lá na frente. O nosso objetivo é esse, não é modificar, mas ir adaptando formas deles conseguirem interagir, ter uma vida social. E respeitando o espaço de cada um, né? Obrigada. Muito obrigada a você. Boa sorte aí na sua jornada e obrigada por compartilhar essa história com todo mundo.